You don't get a lot of firsts these days, but for the first time, Canadian liquefied natural gas is heading overseas. This trade war basically leaves no one untouched, whether that's investors, business people, or officials in any country. The old relationship we had with the United States, based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperation, is over. Imagens que chegam da Colômbia Britânica mostram lembrança de décadas de dependência econômica. Pela primeira vez, o gás natural liquefeito canadense cruza o Pacífico em direção à Ásia. Foram mais de 50 mil trabalhadores envolvidos em uma obra avaliada em 40 bilhões de dólares canadenses. Uma conquista de engenharia. Ao mesmo tempo, em Alberta, a realidade é bem diferente. A indústria de perfuração, que sonhava com retomada após 10 anos de queda, registra cortes e suspensões. Entre os anos de 2014 e 2024, quase metade dos postos de trabalho desapareceu. Os Estados Unidos ergueram barreiras tarifárias, 10% sobre petróleo e gás, 25% sobre quase todos os outros produtos. Resultado disso foram exportações encarecidas, contratos em risco. Estimativas apontam que cerca de 8,8 bilhões de pés cúbicos de gás por dia ficaram na mira dessas tarifas. Só no ano de 2024, 8 bilhões de dólares norte-americanos arrecadados entraram em xeque em questão de semanas. Enquanto políticos discutem em parlamentos, nos campos e nas fábricas, a crise já se espalha. Empresas canadenses cortam orçamentos, paralisam planos de expansão e desligam sondas. Projeções do banco TD Cowen indicam queda de 5% na média de plataformas ativas neste ano. Na prática, dezenas de torres de perfuração paradas. O especialista em governança energética Fatih Birol resume: quando um país depende de um único canal de exportação, transforma-se em refém. É como construir uma casa sobre areia. A primeira onda derruba tudo. Neste cenário de incertezas, resta saber se a aposta canadense em levar gás diretamente ao Japão, a Coreia do Sul e a China será suficiente para transformar fragilidade em força. A cada semana, novos sinais mostram que a crise comercial passou a bater na porta das famílias. Se no início eram apenas os tomates mais caros ou os carros fora de alcance, agora o impacto chega em empregos perdidos, contratos quebrados e comunidades inteiras entrando em colapso. Em Saskatchewan, o que antes eram campos de canola prontos para exportação, transformou-se em depósitos abarrotados, sem destino. Famílias que por gerações sustentaram o país com a terra, agora cogitam abandonar propriedades. Máquinas agrícolas milionárias permanecem estacionadas. É falta de mercado. Um dos maiores nomes em teoria do comércio internacional, Elhanan Helpman, professor de economia, Harvard, descreve o cenário. Estamos diante de uma inflação importada. Não se trata apenas de choques de mercado. É uma decisão política que atinge o bolso do consumidor comum. Quando tarifas elevam o preço de insumos básicos, a cadeia inteira sofre. É um efeito cascata. Hoje vemos tomates e carros mais caros. Amanhã será a conta de energia, o remédio, o pão de cada dia. A cidade de Windsor vê um cenário de turnos cortados, linhas de montagem mais lentas e milhares de trabalhadores temendo pela próxima semana. O que parecia ser apenas um ajuste de mercado virou um risco real de demissões em massa. E no norte, povos indígenas agora convivem com contas de energia 25% mais caras. Em comunidades isoladas da Colômbia Britânica, famílias precisam escolher entre aquecer a casa ou colocar comida na mesa. Uma contradição cruel em um país que celebra o embarque de navios de gás natural liquefeito para a Ásia. O que para os líderes políticos é chamado de estratégia comercial, para o cidadão comum é o fim da estabilidade. Nos parlamentos, cresce o debate sobre até que ponto o Canadá deve resistir ou negociar. O governo federal insiste em apresentar o envio de gás natural para o Japão, a Coreia do Sul e a China como vitórias estratégicas. Em Kitimat, hotéis lotados por trabalhadores temporários, aluguéis que dobraram em poucos meses, pequenos comércios que não conseguem manter estoques diante da alta de preços. No interior de Alberta, enquanto manchetes celebram investimentos estrangeiros, produtores rurais convivem com silos cheios e contratos cancelados. Muitos não conseguem arcar com os financiamentos de maquinário agrícola adquiridos em tempos de bonança. Segundo a especialista em políticas climáticas Jennifer Winter,
O Canadá está entrando em uma corrida de longo prazo em terreno instável. A demanda da Ásia é real e crescente, mas o custo de produção e transporte no norte da Colômbia Britânica é pelo menos 30% mais alto que o da costa do Golfo norte-americana. Isso significa que cada contrato pode ser ganho ou perdido por margens mínimas. E a classe média urbana sente no bolso. Restaurantes em Toronto relatam quedas de movimento pressionados pela alta do preço de insumos básicos e pela diminuição do poder de compra da população. Analistas alertam que o dilema do Canadá não é apenas econômico, é social. Cada megatonelada exportada significa também uma conta que chega às famílias, seja no preço do pão, no custo da energia ou no risco de desemprego. A corrida para atender a demanda asiática se transforma em um espelho das fragilidades internas do país. A paciência se esgota. Incentivos fiscais que somam bilhões para grandes corporações contrastam com famílias que precisam escolher entre aquecer suas casas ou colocar comida na mesa. O professor em Public Policy no Colorado School of Mines e diretor do Payne Institute for Public Policy, a Morgan D. Basilian, lembra: apostar todas as fichas em novos parceiros não significa independência, mas apenas uma troca de dependência. Se amanhã China ou Japão ajustarem seus planos, o Canadá poderá descobrir que correu para um destino que não controla. E do outro lado da fronteira, em Washington, relatórios sugerem novas tarifas sobre aço, alumínio e até minerais críticos como lítio e cobalto. Cada medida amplia o preço pago por cidadãos comuns, seja no pão mais caro, no combustível ou no automóvel que deixou de ser acessível. É nessa encruzilhada que o Canadá precisa decidir quem quer ser. O futuro ainda não está escrito. Mas uma coisa é certa. As escolhas feitas agora terão consequências por décadas. A guerra comercial deixou de ser um embate entre governos. É um duelo de sobrevivência que chega à mesa das famílias, ao caixa dos supermercados, ao balcão das padarias. É nesse campo invisível que se trava a batalha mais dura. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa cobertura especial e curta este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Muito obrigado pela sua companhia. Seguimos juntos, atentos aos próximos capítulos desta história que ainda está sendo escrita.